Boa noite, galera. Graça e paz. Meu nome é Vinícius. Estou aqui mais uma vez para compartilhar dos ensinamentos bíblicos com vocês. Como dito no vídeo anterior, a gente faz uma breve introdução sobre os profetas, sobre a sua origem, né? A origem profética em Israel. A gente vai entrar hoje um pouco mais no livro de Isaías, ainda não no texto, mas uma introdução sobre o livro, sobre algumas peculiaridades do livro e sobre a redação do livro. Conforme dito no vídeo anterior, os profetas, os livros dos profetas escritores, né, aqueles que têm o livro no cânon com seu nome, é possível encontrar nele três tipos de texto, três tipos de texto, três maneiras diferentes que a gente vai conseguir durante a nossa exegese, ou durante o nosso estudo, acompanhar melhor. Primeiro são os chamados ditos poéticos. O que são os ditos poéticos? São oráculos, né, profecias que ou é Deus que fala, ou é o profeta que fala em nome de Deus, e algumas poesias. A gente vai encontrar alguns textos poéticos sobre anúncio, promessa, entre outros requisitos. Segundo é o texto em primeira pessoa, onde é o profeta, o autor do texto, ele relata alguma experiência sua. Normalmente a gente vê isso no seu chamado. Por exemplo, em Isaías 6, a gente vê claramente que é o profeta Isaías que relata esse texto. Em terceiro, são os relatos em terceira pessoa, onde um redator ou discípulos do profeta relatam e contam desse texto, relatam experiências que o profeta viveu, ou até profecias, oráculos que ele prediz, né? Ah, mas isso existe base bíblica? Como vocês estão falando? Da onde surgiu? Isso acho que é unanimidade entre todos que estudam a Bíblia, todos os biblistas, teólogos. E a gente encontra isso em Jeremias, acho que é o mais claro, Jeremias 36:4, 25:3, a gente encontra o exemplo 25:3, onde ele fala que foram escritos por Baruque, foi escrito por Baruque as palavras ditadas por Isaías nos últimos 23 anos, quando o rei Joaquim queima esse rolo e Baruque reescreve depois. Outro exemplo é, se não me engano, de 36 a 38 do livro de Jeremias também, que era um texto separado e foi incorporado ao texto do profeta, também de autoria do Baruque. Outras circunstâncias que a gente consegue explicar na composição dos livros, é provável que os profetas tenham escrito ou dito uma parte de suas profecias ou relato de suas experiências. A gente consegue conferir isso em Isaías 8:1 ou 30, versículo 8. Além de Jeremias, Abacuque, entre outros. A parte dessa herança, ela vem da onde ela surge? Ela vem da herança oral, a tradição oral. Posso dizer que praticamente todo o texto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, do Novo também, que os textos foram escritos bem depois dos acontecimentos, ele vem de uma tradição oral. Para a gente hoje, o que tem escrito, ou quem escreveu, é muito importante, mas é válido lembrar que o povo, principalmente os judeus, eles têm muito temor quando se trata da Bíblia, da palavra de Deus. E esses relatos, a memória dele é muito forte, a memória deles são muito boas. Parada mais de um elefante, né? A memória do judeu é muito. Quando a gente encontra na Torá, por exemplo, no Pentateuco, eles relatando as suas gerações, eles exercitavam isso muito claramente. E entre os discípulos, os profetas, a gente via isso muito claro. No Novo Testamento a gente consegue ver que é através disso, através dessas lembranças orais, relatos e contos dos ditos de Jesus, das feições de Cristo, que futuramente foram escritos os evangelhos, entre outros textos. O que mais a gente precisa saber? Eu creio que isso é fundamental a gente compreender. A gente vai ter texto, vai ter parte do texto bíblico que não foi Isaías que escreveu, e nem por isso isso vira mentira, deixa de ser verdade.
Pelo contrário, cada palavra que tem aqui é inspiração de Deus. Isso só mostra e demonstra como é a ação e inspiração de Deus, porque com tantos relatos, com tantos redatores, seria praticamente impossível a gente ter um texto tão coeso como é a Bíblia Sagrada. E vamos falar um pouco do profeta Isaías. O profeta Isaías ele nasceu por volta de 765 a.C., no reino em Judá, né, no reino do sul. Ele é o primeiro profeta do sul. Como a gente viu no vídeo anterior, há diferença teológica entre o sul, Judá e Israel, né, o reino do norte. Em 740, muito provavelmente, ele teve o seu chamado no templo de Jerusalém. Por que eu falo muito provavelmente? Porque quando fala na morte, no 6.1, no ano da morte do rei Uzias, o ano da morte do rei Uzias, muito provavelmente não é o ano em que o outro rei, se não me engano, Ezequias, ele assume o trono. Uzias ele sofria de uma doença e ele deixou o trono antes e ele veio muito provavelmente morrer posteriormente. Quando a gente for tratar do chamado de Isaías, a gente vai falar mais claramente, vai abordar melhor essa parte. Qual é a missão de Isaías, do texto bíblico de Isaías, do texto, do que Deus, para que chamou Deus Isaías? Primeiro, para anunciar a ruína de Israel e de Judá, então, do norte e do sul. Por quê? Pela sua infidelidade. A gente vai encontrar isso em Isaías 6, de 1 a 13, que é o relato do seu chamado. Ele exerceu o ministério durante 40 anos, dominados pela ameaça crescente da Síria. Então, isso a gente encontra de Isaías 1 a Isaías 39, com alguns textos não muito claramente sendo dessa data, mas colocado, arrumado dessa forma por um redator final. A ameaça grande era a Síria. Então, a Síria ela era a maior ameaça política para Israel e para Judá naquela época. Distingue-se 4 períodos entre os quais se pode, com maior ou menor certeza, distribuir as profecias, os oráculos do profeta. Primeiro, os primeiros datam do período de poucos anos entre a sua vocação e a subida de Acaz ao trono em 736. Por quê? Muito provavelmente o chamado de Isaías ele não é o primeiro texto ou o primeiro oráculo dele. A gente vai estudar que era muito comum os profetas usarem ou falarem do seu chamado para reafirmar que eles estavam lá em nome de Deus e foi Deus que chamou eles e por isso que eles estavam profetizando. A gente vai estudar isso mais posteriormente. Em segundo lugar, o rei de Damasco, né, o Razon, e o rei de Israel, Faceia, quiseram arrastar o jovem Acaz a uma coligação com Teglat-Falazar III, que era o rei da Síria. Ou seja, no primeiro momento Acaz ele busca uma aliança política com a Síria. Isso faz ou adianta aí a ruína sobre o reino do norte, sobre Israel, Samaria, quando Samaria foi destruída. E desta época se data muito provavelmente o livro de Emanuel, que vai de Isaías 7.1 a 11.9, com hoje ainda dizem de 8. A gente vai estar vendo isso posteriormente. E em grande parte também Isaías 5 do 26 ao 29, 17 de 1 a 6. Então, como a gente pode ver, são pequenas perícopes, ou seja, são pequenos fragmentos do texto que posteriormente foram agrupados e dão. Por isso que é muito comum você ler o texto bíblico, o texto, e você, poxa, não parece que é uma história contínua, mas porque não é uma história contínua. O relato, a missão do texto bíblico é mostrar as ações de Deus para com a gente, com o povo, e mostrar a vontade dele para a nossa vida. Né? Em terceiro, o recurso de Acaz
a, ao rei da Síria, ele muito provavelmente é o maior indício aí politicamente falando, da destruição do Reino do Norte. Depois foi anexado o território em 734, a pressão estrangeira se agravou e em 721 Samaria ela foi destruída. Em Judá, Ezequias sucedeu a Acaz, era rei piedoso, né? A gente vê que ele não foi um rei tão perverso, mas ele também foi obrigado, ou politicamente ele se viu na necessidade de fazer algumas alianças políticas, dessa vez não com a Síria, mas ele vai até o Egito. Então ele faz aliança com o Egito. Que mais que a gente pode dizer, né? Então, com esse começo do reinado de Ezequias, estão relacionados alguns outros textos que eu marquei aqui. Capítulo 14, do 28 ao 32. Capítulo 18, do 28, do 7 ao 22. 29, do 1 ao 14. 30, do 8 ao 17. Eu estou dando apenas uma breve introdução. Quando a gente for tratar desse texto, eu vou tratar por que é datado dessa história, o que a gente consegue encontrar. A gente vai ver no hebraico também, que ajuda muito a gente a compreender esses textos. A quarta parte, né, o quarto período, Isaías, durante esse período do Egito, ele muito provavelmente ele saiu um pouco do cenário, saiu da parte pública, ele se recolhe um pouco. E em 705, quando Ezequias deixou-se levar a uma revolta contra a Síria, Senaqueribe assolou a Palestina em 701. Mas o rei de Judá quis defender Jerusalém. Isaías sustentou em sua resistência e prometeu o socorro de Deus. A cidade foi salva efetivamente desse último período e datam pelo menos algumas profecias, né? A gente vê Isaías 1, do 4 ao 9, 10, do 5 ao 15, 27b, do capítulo 15 ao 32, e algumas outras passagens. Então, a gente vê que são muitos fragmentos. Então, eu acho que durante o nosso o estudo do texto bíblico em si, vai ficar mais claro, a gente consegue compreender melhor. Eu vou tentar mostrar para vocês como a gente consegue compreender a quebra do texto, até onde esse texto foi. Isso ajuda muito quando a gente for ler a Bíblia, quando a gente for fazer um estudo da Bíblia e compreender melhor o seu cenário histórico. Então, essa participação ativa nos assuntos do país faz de Isaías um herói nacional. Segundo a tradição, ele foi morto por Manassés, cerrado ao meio, né? Alguns dizem que foi por acusação de blasfêmia. A gente vai ver algumas dessas acusações de seus oráculos, por que ele foi chamado de blasfemo. E suas composições têm força concisa, harmônica. A gente vai ver muita poesia nos seus textos. É maravilhoso como a gente consegue ver a poética, que cada palavra foi pensada, foi dirigida por Deus, inspirada para tentar e para demonstrar a ação e a vontade de Deus. Muitas vezes na tradução não é possível, mas a gente vai voltar ao hebraico algumas vezes e a gente consegue ver isso com muita clareza. E qual é a ideia de Deus? Como Isaías vê Deus? Qual é a visão? Quem é Deus para Isaías, né? A sua ideia de Deus é de um Deus triunfal, um Deus santo. Tanto que algumas passagens, né, algumas nomenclaturas que Isaías dá para ele Deus é o santo, é o forte, é o poderoso. A gente vê muito o poderoso de Israel, o poderoso de Jacó, Yahvé Tsevaot, né, o Deus dos exércitos. E nessa relação de santidade a gente vai encontrar não só no texto de Isaías, mas também da história deuteronomística, no Deuteronômio, na Torá também, que o Salmo 82, eu acho que ele relata muito bem isso, a diferença do Deus de Israel para os outros deuses, para os deuses cananeus,
que parte dessa santidade, ou a santidade de Deus, ela está muito envolvida com a prática do que? Da paz e da justiça. Ou seja, da mishpat, da justiça de Deus, da shalom. E como isso se dá? Isso se dá na forma das suas relações sociais e também a sinceridade no culto a Deus. Né? A gente vê isso no capítulo 1 muito claramente, que quando Isaías, Deus fala através do profeta Isaías: quem é que pediu que vocês viessem aqui? Quem é que pediu que vocês se reunissem de mim? Quem é que pediu que vocês queimassem incenso para mim? Mas antes, vai lá, a gente vê aí a justiça social: se arrependa dos seus pecados. E como é que você vai se arrepender dos seus pecados? Vai lá, faz justiça com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, aí vocês vão me adorar. Então a gente vê que através dos profetas, esses problemas sociais, a gente vê a ação de Deus e a preocupação de Deus com isso. Né? Isaías, a gente pode falar que ele é o profeta da fé também. Nas crises, ele crê que apesar de todo o julgamento, de toda a ruína que ele prediz sobre Israel e Judá, ainda ficará um broto, ainda ficará um pouco, não, Deus não acabará com todo Israel, mas ficará um pequeno pessoal, e aí sim virá o Messias, o Mashiach, e reinará sobre esse povo. Essa primeira ideia de Isaías sobre o Messias é um Messias davídico. A gente vai ver algumas variações de Messias, sobre o Messias, mas é um Messias davídico, que o que ele vem fazer, esse rei justo? Ele vem reinar sobre o povo, trazendo paz, trazendo a justiça. Tem um livro do Milton Schweitz que fala, se não me engano, é a Teologia dos Pobres, o Direito dos Pobres, foi o seu doutorado. É um excelente livro sobre isso, trata bastante da preocupação de Deus com os menos favorecidos, com os empobrecidos, conforme Milton Schweitz costuma dizer. E o Messias é o que ele anuncia muito, né? Ele fala além da paz e da justiça, outra coisa fundamental nessa relação do Messias é o conhecimento de Deus. E isso é muito claro em Cristo. A gente vê que Cristo ele veio revelar Deus Cristo ele não veio se revelar como Deus, mesmo sendo Deus, mas ele veio revelar o Pai, ele veio revelar Deus em suas palavras, e a gente vê isso fundamentado muito na palavra de Isaías. O seu gênero religioso, litúrgico também é muito rico. A gente vê característica também da teologia do Sul, a liturgia em várias partes. E o livro que traz o seu nome, o livro de Isaías, ou Visão de Isaías, é resultado de um longo processo de composição, e é impossível você reconstituir historicamente qual foi a primeira, qual foi a segunda, e entre outros. E esse plano definitivo faz pensar que Jeremias, Isaías e tantos outros esses foram muito marcantes para a sua sociedade, né? Foram fundamentais os seus textos. E isso é o que permitiu com que eles viessem estar aí até hoje. Outra coisa muito importante de dizer, essa primeira parte, conforme eu disse antes, de Isaías, do seu período de pregação foi de 40 anos, muito provavelmente os textos que são de autoria desse Isaías, vai até o capítulo 39. Por que até o 39? A partir do capítulo 40, a gente vê que o contexto histórico é outro. Além de ser 2 séculos depois da morte de Isaías, você pode falar: poxa, mas o poder de Deus com certeza poderia revelar o futuro, revelar o que iria acontecer. Mas por que isso não é de fato verdade? Primeiro, porque a preocupação dos profetas em geral, e de Deus na vida dos profetas, é com o povo que está vivendo lá. Então, é claro que o profeta ele faz essa leitura do futuro, não porque Deus mostra, ele veja o futuro em sonhos,
mas porque ele sabe que se o povo continuar em pecado, é a destruição. Então isso é muito claro. É, e o profeta, ele busca levar o povo, o povo, a sua sociedade, a sua comunidade, até Deus, até Javé, até se converter a Javé. Isso é de fundamental importância a gente compreender. O profeta não é adivinho. O profeta ele não é evidente que vê futuro. O profeta é que vê o seu futuro longe de Deus, onde vai estar. Então ele fala, ó, se você pisando na bola, sabe onde vai parar, é destruição, é ruína. Mas se você se converter e se arrepender dos seus caminhos, então Deus fará isso, isso, isso. Essa é a vontade e essa é a função do profeta. E o tema também muda. O tema de Isaías, além depois do capítulo 40, a gente não vê nenhuma menção ao Isaías. Como é chamado esse segundo autor? É chamado de Deutero Isaías ou segundo Isaías. Né? Com efeito, esse seu tema. O julgamento que Isaías faz antes do capítulo 40, ele se cumpre em boa parte. O livro recebeu acréscimos mais consideráveis. Ainda os capítulos 40 e 55 não pode, conforme eu disse, ser da obra do século VIII. Historicamente não é mais a Síria que é. Jerusalém foi tomada pelo povo, o povo se acha cativo na Babilônia, então esse texto muito provavelmente não, ele é da data do exílio babilônico, de 40 a 55, enquanto do capítulo 1 ao 39 ele é do tempo pré-exílico, então Israel, Judá ainda não tinha sido destruída, o templo não tinha sido destruído, e o texto de Isaías 40 a 55 ele fala do novo êxodo, do novo... O que acontece? Uma parte vai para a Babilônia cativa, outra parte fica em Israel, e outra parte foge para o Egito, conforme a gente vê até o profeta Jeremias é levado cativo ao Egito. Ele prega na Babilônia, ele fala das primeiras vitórias de Ciro, em torno de 550, e do Edito Libertador. Ele fala, ou ele prediz também, que o povo ficaria 70 anos lá e Ciro libertaria o povo, é considerado edito de Ciro, que Esdras ele faz um relato, ele relembra, traz à memória esse tema. Como é que Deus é visto nessa parte, 40 e 55? Ele é visto como Deus Criador, o Deus Salvador. A forma de ver Deus ela também muda. Para ser o mesmo Isaías, teria que haver uma mudança muito drástica, inclusive na função do profeta naquela época, coisa que eu não acredito. O monoteísmo ou monojavismo, né, que é a fé em Yahvé, a fé no Deus de Israel, na fé no Deus que Cristo é amplamente pregada e é doutrinamente falada. É falado também da vaidade dos outros deuses, é demonstrada pela sua impotência, e a sabedoria insondável de Deus são postas em relevo. Sai um pouco também só de Israel, Jerusalém, é aberta uma visão mais universalista, ainda não tão apocalíptica, mas ainda assim texto bastante claramente profético. E também se manifesta nessa segunda parte do livro de Isaías a urgência de salvação, a urgência da intervenção de Deus. O livro deuterocanônico, né, o livro de Baruch, ele fala bastante disso. A gente encontra também no livro de Lamentações. O autor de Lamentações ele fala dessa urgência, ele fala da tristeza, do incômodo que ele sente porque Jerusalém é zombado. Muito provavelmente o que vem também acarretar a morte de Isaías por Manassés lá é o fato de que para o povo de Judá o templo está lá, o templo de Deus, Sião é o monte de Deus. Então, para Jerusalém ser destruída, quem tem que ser destruído? Deus. Então, quando o profeta vai pregar, ele fala: meu, você é louco.
Deus está aqui, está falando que a casa de Deus, o lugar onde Deus habitaria eternamente, vai ser destruída. Tanto que a teologia dentro do exílio babilônico ela é totalmente reformulada. Então, o exemplo de Isaías 53. A gente nunca ia ver no pré-exílio Israel se vendo como servo sofredor. Mesmo esse texto claramente se tratando de um Messias futuro, não do povo de Israel, até porque está no singular, não tem. E jamais o povo seria justo, a gente não vê em momento nenhum o povo sendo justificado por si mesmo. Mas a gente vê a mudança que há no pensamento, inclusive da profecia, durante esse exílio babilônico. Né? E o que a gente pode relatar de alguns agrupamentos ou de alguns textos desse período? São os cânticos do servo. Né? A gente encontra no Isaías 42, de 1 a 4, pode ir até 5 a 9, 49 de 1 a 6, segundo cântico, 50 de 4 a 9 e de 52, 13. Eles apresentam um perfeito servo de Yahvé, de Deus, que reúne o seu povo e a luz das nações, que prega a verdadeira fé, expia por sua morte os pecados do povo e é glorificado por Deus em sua morte. Para quem tem vontade de aprender a dar razão à sua fé biblicamente, por que Cristo é o Mashiach, por que Jesus é o Messias esperado, predito, Isaías, escrito no século 7, 700 e pouco antes de Cristo, é algo tremendo a revelação que Deus faz a ele. Né? E outra coisa que eu posso dizer é a tribulação dos primeiros 3 cânticos, né? Ao segundo Isaías. É possível que o quarto seja uma obra de um de seus discípulos, então a gente vai tratar de tudo isso durante o texto, mas seja como for, uma interpretação que se limite ao passado, ao presente de Isaías, é algo memorável. A gente vai aprender muito, enriquecer muito com o que Deus tem pra gente, né, no livro desse profeta. A gente vai aprender muito sobre Cristo nesses estudos. Eu espero que vocês se empenhem, que vocês leiam a Bíblia, que vocês orem por mim também, para que Deus venha estar me direcionando, porque eu creio que a gente vai aprender bastante. E para estar encerrando, na próxima videoaula a gente vai entrar já no texto bíblico. Vou falar da última parte do livro, que é de Isaías 56 a 66, que muito provavelmente também não foi escrito nem pelo primeiro Isaías, nem pelo segundo, mas é provavelmente um terceiro autor. Também pelas mesmas razões que a gente define que não há somente um autor para Isaías, porque o tempo muda, aí já é pós-exílio, muito provavelmente na época da reconstrução do templo de Jerusalém, por volta de 520 antes de Cristo, né? E aí, como é denominada essa parte? É denominado Trito Isaías, ou terceiro Isaías, né? Hoje geralmente reconhece que é uma coletânea diversificada. O Salmo 63, por exemplo, ele parece anterior ao fim do exílio. O oráculo a profecia do capítulo 66, de 1 a 4, é contemporâneo da reconstrução do templo, 520. O pensamento e o estilo dos capítulos 60 a 62 parecem ainda estritamente com o segundo Isaías. Os capítulos 56 e 59 tem seu conjunto, podem datar por volta do século V a.C., ou seja, mais de 3 séculos do primeiro Isaías, né, que é do século VIII. E é considerada globalmente essa terceira parte do livro e apresenta-se como uma obra dos continuadores do segundo Isaías. Né, conforme o primeiro, também são muito provavelmente discípulos. E é válido lembrar que eles tinham muito crédito, porque para ser aceito como profeta não era qualquer um, não era chegar, eu sou profeta, sou discípulo, apóstolo, então já era. Não, eles tinham que ter muito crédito e eles tinham muito temor para falar em nome de Deus. Então, quando fala é a palavra de Yahvé, a palavra de Deus, eles tinham um temor gigante para falar isso.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam em nosso canal aí, compartilhem. Que Deus venha abençoar vocês. Até o nosso próximo estudo. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco mais dentro das nossas limitações. É claro que a inspiração vem de Deus. Eu espero que a gente venha crescer junto na fé. Deus abençoe. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau.